Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 30 do vestibular do ITA de 2008, que nos diz: considere a parábola y igual a ax² mais bx mais c, que passa pelos pontos 2 e 5 e menos 1 e 2, e tal que A, B e C formam nesta ordem uma PA. Determine a distância do vértice da parábola, a reta tangente à parábola no ponto 2, 5. Então, olha só, nós temos que A, B e C, que são os coeficientes desta função do segundo grau, y igual a ax² mais bx mais c. Isso aqui é uma PA, ou seja, se nós fizermos B menos A, isso é razão. É a razão da PA. E se a gente fizer C menos B, isso é razão da PA. Então, B menos A é igual a C menos B, e daqui nós tiramos que, passando tudo para o lado esquerdo, nós tiramos uma equação, né? Vamos ficar com menos A mais 2 vezes B menos C. Isso daqui é igual a zero. Então, a gente tem essa equação. Menos A mais 2B menos C igual a zero. Agora, como os pontos 2 e 5, menos 1 e 2, eles pertencem ao gráfico desta parábola, significa que se a gente colocar esses pontos aqui, né, nessa expressão, vão satisfazer. Então, a gente vai ganhar mais duas equações em termos de A, B e C. A gente vai formar um sistema e vamos descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, vamos fazer isso agora. Vamos pegar o ponto 2 e 5 e vamos colocar nessa expressão. O que nós obtemos? Para y igual a 5, então 5 vai ser igual a vezes o x². No caso aqui, o x vale 2, né? Estamos olhando para o ponto 2, 5. Então, vai ficar a vezes 2², que dá 4, mais b vezes 2, mais c. E daqui a gente tira o seguinte, né? Que 4a mais 2b mais c vale 5. E nós podemos também, né, ganhar uma outra equação, que é pegando esse menos 1, 2, né, esse para-ordenado menos 1, 2, e colocando aqui nesta equação. Então, quando o y vale 2, o x vale menos 1. Então, para y igual a 2, nós temos 2 igual a vezes x². Menos 1² dá 1. Mais b vezes o menos 1, ou seja, menos b. Então, já vamos colocar aqui menos b, mais c. E daqui nós concluímos que a menos b mais c vale 2. Então, nós temos essas três equações, né? Temos essas três equações, eu vou colocar elas aqui, ó. A equação menos a mais 2b menos c igual a 0. Temos a equação 4a mais 2b mais c igual a 5. E temos a equação a menos b mais c igual a 2. Agora, como que a gente pode fazer para descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C? Bom, a gente pode olhar para a equação 1 e 3. Então, vamos numerar essas equações, 1, 2 e 3. E vamos olhar para as equações 1 e 3. A gente pode somar essas duas equações. Quando a gente soma essas duas equações, o que acontece? Vamos obter, ó, que B só pode ser, né, se a gente somar aqui, ó, vai dar menos A mais A vai dar 0. O menos C mais C vai dar 0. Então, vai ficar B, né, 2B mais menos B vai dar B. E 0 mais 2 vai dar 2. Então, B só pode ser igual a 2. Né? Isso somando as equações 1 e 3. Né? Daqui a gente concluiu somando as equações 1 e 3. Agora, a gente vai trabalhar, ó, por exemplo, com essas duas equações aqui, ó. Com essas duas equações. Então, o que a gente pode fazer com essas duas equações? Nós podemos somá-las, né? Daí, somando a equação 2 com a equação 1, a gente vai obter 3 vezes A mais 4 vezes B. Daí, o menos C vai cancelar com C, vai dar 0. E o 0 mais 5 vai dar 5, né? Aqui a gente fez a equação 2, ou melhor, a gente fez a equação 2, verdade, mais a equação 1. Só que como a gente já descobriu, ó, o B vale 2. Então,
3 vezes A mais 8 é igual a 5, né? Porque o B vale 2. Então, 3A é igual a menos 3, ou seja, o A vale menos 1. Então, descobrimos o valor do A e do B. Agora só falta descobrirmos o valor do C. Então, nós descobrimos até agora que o B vale 2, o A vale menos 1. E o que nós vamos fazer? Vamos trocar nessa equação 3, vamos colocar o B igual a 2 e o A igual a menos 1. Então, a gente tem menos 1 menos o 2 mais o C, isso aqui é igual a 2. Ou seja, menos 3 mais C vale 2 e, portanto, o C ele vale 5. E, portanto, nós descobrimos quem também é o valor do C. Então, vamos registrar ele aqui. O C vale 5. E quem vai ser a nossa equação do segundo grau, né? É y igual a menos x ao quadrado, né? Porque o A vale menos 1, mais 2 vezes x, mais 5. Então, essa daqui é a nossa equação do segundo grau. O A vale menos 1, o B vale 2 e o C vale 5. O que nós queremos fazer? A gente quer determinar a distância do vértice da parábola à reta tangente à parábola no ponto 2, 5. Então, vamos primeiro determinar quem é o vértice dessa parábola, né? Então, olha só, o ponto, eu vou chamar de V, né? O vértice da parábola, ele é dado por essas coordenadas aqui, né? É menos B dividido por 2 vezes A e menos delta dividido por 4 vezes A. Esse aqui é o x mínimo, e esse aqui, no caso aqui vai ser o x máximo, né? Esse aqui vai ser o x máximo, e esse aqui vai ser o y máximo, né? Porque como esse menos 1 aqui esse coeficiente aqui é negativo, que multiplica o x quadrado, então a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Então, essa parábola possui um ponto máximo. Então, vamos descobrir qual é o valor do delta, né? Daí a gente consegue descobrir o y é máximo, e depois a gente substitui aqui por o A e o B nessas expressões, a gente descobre quem é esse vértice. Então, olha só, o delta, vou colocar aqui, ó, o delta, ele é B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? É 2, então fica 4 menos 4 vezes o A, que vale menos 1, vezes o C, que vale 5. Vai ficar 4 mais 20, né? Vai dar 24. Então, esse daqui é o valor do delta. Então, vamos colocar aqui o V, né, que é o vértice da nossa parábola. Então, o B vale 2, então vamos obter menos 2, né, dividido por 2 vezes A, ou seja, 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Daí, menos delta, ou seja, menos 24, dividido por 4 vezes A. Ou seja, por 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Então, o vértice da parábola vai ser o para-ordenado 1 para x e 6 para y, né? Porque 24 dividido por 4 dá 6. Então, agora nós queremos determinar a distância deste ponto aqui até a reta tangente à parábola no ponto 2, 5. Então, a gente vai ter que fazer uma derivada, né? A gente vai ter que derivar essa função aqui do segundo grau para encontrar o coeficiente da reta tangente que passa aqui nesse ponto 2, 5, né, que é tangente à parábola. Então, vamos fazer isso agora. Vamos pegar a função y, né, e vamos derivá-la. Y' vai ser qual? Qual que é a derivada dessa função aqui? É menos 2x mais 2, né? A gente passa esse 2 para cá, né? Fica 2 vezes menos 1 dá menos 2. Daí a derivada do 2x é o 2. Então, isso aqui é a derivada da função f. Só que quando a gente aplicar essa função aqui, né, que é a função derivada, no número 2, e por que a gente vai aplicar no número 2? Porque a gente quer calcular a derivada, ou melhor, a gente quer calcular a reta tangente dessa parábola, né, no ponto 2, 5. Então, a gente vai calcular a derivada no ponto 2. Quando a gente calcula essa derivada aqui no ponto 2, estamos encontrando o coeficiente angular da reta tangente à parábola neste ponto, né? Então, o y' de 2, que vai ser esse coeficiente angular, vai ser menos 2 vezes 2 mais 2, ou seja,
quanto que dá menos 2 vezes 2 mais 2? Dá menos 4 mais 2, que dá menos 2. Então, o coeficiente angular da reta tangente à parábola no ponto 2, 5 é menos 2. Mas vamos escrever aqui, ó, y igual a mx mais n, a equação da reta tangente que passa, né, nesse ponto aqui 2, 5. Então, a gente tem essa equação aqui, vai ser a equação da reta tangente à parábola no ponto 2, 5. Acabamos de descobrir que esse coeficiente angular aqui ele vale menos 2. Então, esta equação, né, essa função do primeiro grau, que é uma reta, ela é dada por essa expressão, menos 2 vezes x mais n. Mas como o ponto 2, 5 ele também pertence a esta função, né, ao gráfico dessa função, porque ele pertence tanto à parábola, como ele também pertence à reta tangente à parábola naquele ponto ali. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o ponto 2, 5 e vamos substituir aqui, ó. Então, quando y é igual a 5, o x tem que valer 2 nessa expressão. Para y igual a 5, a gente tem 5 igual a menos 2 vezes 2 mais n. Ou seja, o 5 é igual a menos 4 mais n. Em outras palavras, o n é igual a 9. Né? A gente já pode colocar aqui, ó, o n é igual a 9. O que isso significa? Que y, né, que é a equação da reta tangente, a parábola no ponto 2, 5, é esta função. É y igual a menos 2 vezes x mais 9. E o que nós temos que fazer agora? A gente tem que calcular a distância do vértice da parábola até a esta reta aqui. Ó. Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos escrever essa equação assim, ó, como 2x mais y menos 9 igual a 0. Como que a gente faz para determinar a distância de um ponto até uma reta? Bom, a distância daquele ponto ali, né? A distância do ponto V até a reta R, essa reta R aqui, esta reta aqui, ó, vai ser dada por qual expressão? É a raiz quadrada, né? Ou melhor, é o módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C, tudo isso dividido pela raiz quadrada, né, de A ao quadrado mais B ao quadrado, em que o x0 e o y0 eles são as coordenadas do ponto em questão. A gente quer calcular a distância desse ponto até uma reta. E esse A, B e C nada mais são do que esses coeficientes aqui, né, o 2, 1, 1 e o menos 9 desta reta. Então, a distância, né, de V até R vai ser igual ao módulo. Quem é o A? O A vale 2. Então, vai ficar 2 vezes. Quem é o x0? O x0 é 1. É a abscissa do vértice. Né? Então, vai ficar 2 vezes 1, mais o B vale 1, vezes o y0, que vale 6, menos 9. Tudo isso dividido por quem? Pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? Ou seja, a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1 dá 5. Então, a raiz quadrada de 5. Isso daqui é igual a quanto, né? Ó, 2 mais 6 dá 8. Né? 8 menos 9 dá menos 1. Módulo de menos 1 dá 1. Então, vai ficar 1 raiz de 5. Se a gente racionalizar isso, vai dar raiz de 5 dividido por 5. E essa aqui vai ser a nossa resposta. A distância do vértice da parábola, a reta tangente no ponto 2, 5, é raiz de 5 sobre 5. Então, terminamos a prova do vestibular do ITA de 2008. Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.